aleluia, convidar os irmãos para nós lermos a Bíblia, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Livro de Lucas, Maravilha. capítulo 13, versículo 22. Aleluia. Aleluia. Versículo 22. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Até o versículo 28. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Já encontrado? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançados fora. Vamos fazer uma oração breve. Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te agradecemos pela Tua poderosa e gloriosa palavra. Meu Deus, aleluia, que nós vemos, meu Pai, venhamos extrair para nós, meu Pai, aleluia, uma lição, aleluia, da parte do Senhor. Meu Deus, algo, meu Deus, aleluia, que venha nos, meu Deus, aleluia, nos fazer estar, meu Deus, diante do Senhor de pé, tendo, meu Pai, aleluia, algo, meu Deus, maravilhoso e tremendo contigo. Venha falar nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Nesta noite, aleluia, são as palavras de Jesus, são as palavras de Deus que fazem toda a diferença na vida do crente, na vida do ser humano. Aleluia. O tema deste, aleluia, pequeno ensinamento, vamos poder dizer, é a porta estreita. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, o povo daquela época, aleluia, ele podia cada um se direcionar pelo caminho que quisesse. Aleluia, ou tomar a decisão que quisesse. Mas de todos esses que ouviram a mensagem de Jesus, aleluia, glória a Deus, eles tiveram uma oportunidade de seguir Jesus, de obedecer, aleluia, Jesus Cristo, porque ele ensinava. E quando a Bíblia diz aqui que ele percorria as cidades e as aldeias,
aleluia, ensinando, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o que saía da boca de Jesus, aleluia, se todos obedecessem o que saía da boca de Jesus, essa pessoa, ela ia, com certeza, ter uma vida espiritual plena com Deus. Aleluia. Todo crente depende disso, de obedecer a Jesus, obedecer aquilo que sai da boca de Jesus, que são as palavras da verdade, para que, aleluia, tal pessoa, tal crente, aleluia, tenha uma vida plena com Deus, aleluia, uma vida espiritual plena, aleluia. Então, aleluia, Jesus, quando ele estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, naquela tentação, aleluia, Jesus, ele estava com fome. Satanás sabia, Satanás, ele conhece a fraqueza de cada ser humano, aleluia, e ele tenta investir, e ele investe, aleluia, diretamente contra a fraqueza de cada crente. Satanás sabia que Jesus estava com fome, e ele, aleluia, diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E Jesus falou, aleluia, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, para que é que serve a comida, o alimento material? É para nós nos alimentarmos. Assim, a palavra de Deus, ela é também o alimento, aleluia, para cada um de nós, pela qual nós, aleluia, podemos nos fortificar, nos fortalecer, sermos renovados. Mas, para isso, é preciso, e não tem outra forma de um crente ser renovado e espiritualmente por Deus, a não ser obedecendo a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E alguém chega e pergunta para Jesus se eram poucos os que se salvavam. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então, as palavras de Jesus eram palavras que abriam a mente daqueles que precisavam de uma orientação. Aleluia, daqueles que tinham o coração aberto para as palavras dele. Porque os ensinamentos de Jesus são ensinamentos sadios, aleluia, que podem fazer o crente trilhar um caminho de comunhão com Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, ele disse que era para que eles porfiassem por entrar pela porta estreita. Aleluia. Por que Jesus dizia isso? Aleluia. Porque segundo ele dizia para os discípulos, para aquelas pessoas que estavam seguindo ele ia indo para Jerusalém, e ele disse para eles que muitos procurariam entrar pela porta estreita e eles não iam poder entrar pela porta estreita. Aleluia! E como é que eu faço, irmão,
ainda, ou até mesmo um crente que não está na porta estreita, a primeira coisa, aleluia, que ele deve fazer é tomar a sua decisão de estar, aleluia, de entrar, aleluia, pela porta estreita. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isto deve ser feito quando? Aleluia, quanto antes, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. O que é que Deus, aleluia, ele requer do crente? É exatamente que o crente, ele venha estar, aleluia, na porta estreita, ele entre pela porta estreita. Mas, porém, Jesus, ele falava para que eles porfiassem. Aleluia. E o que era o sentido de porfiar? Quando alguém porfia com uma pessoa, com uma outra pessoa, vamos supor, em uma corrida, aleluia, eles têm que se esforçarem para chegar, aleluia, no lugar final da corrida, aleluia, um primeiro do que o outro, para que, aleluia, eles possam, aleluia, vencer, aleluia, a corrida. Era isso que Jesus estava dizendo, aleluia, para aquele povo, que o povo tinha que se esforçar por entrar, aleluia, pela porta estreita, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque em uma porta larga, o crente que está em uma porta larga, aleluia, não existe como, aleluia, ele ter entrada no reino de Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A porta estreita é, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, uma simbologia do verdadeiro Evangelho de Cristo, aleluia, o qual requer a obediência do crente a Jesus. Aleluia, quem está em uma porta estreita, ele não vai obedecer Jesus somente em parte, não, ele vai procurar obedecer Jesus em tudo, embora ele tenha defeito, embora ele sinta uma fraqueza em uma área da sua vida, ou em outra área da sua vida, aleluia, mas porque ele quer estar, aleluia, andando, caminhando pela porta estreita, ele vai se esforçar, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, para que, aleluia, Jesus, ele venha trabalhar na vida dele, para que, aleluia, a mudança venha acontecer. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo também ele tinha as fraquezas dele. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas eu acredito que o apóstolo Paulo, aleluia, ele buscava em Jesus o fortalecimento através da graça de Deus. E Jesus falou para o apóstolo Paulo, revelou para o apóstolo Paulo, dizendo que a graça dele bastava, aleluia, para o apóstolo Paulo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Embora não fosse uma fraqueza para pecar, eu acredito que não. Aleluia, que não era uma fraqueza para pecar. Mas, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Era alguma situação que o apóstolo Paulo enfrentava. Aleluia, porque o apóstolo Paulo lista, aleluia, logo abaixo, aleluia, aleluia, glória a Deus, situações que ele passa no ministério dele, como, aleluia, calúnias, perseguições, coisas desta natureza que ele tinha que vencer. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor.
É assim que a vida do crente, ele tem, aleluia, que vencer, aleluia, as coisas que não podem ir com ele, aleluia, acompanhar ele, aleluia, na porta estreita, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus mandava aqueles que seguiam ele porfiar, se esforçar, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, porque dizia Jesus que muitos iam procurar entrar e não iam poder. Por quê? Porque, aleluia, não tinham decidido ou não iam decidir a tempo entrar pela porta estreita. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Por quê, irmão lindo? Porque na porta estreita não existe ninguém que caminhe, que trilhe pela porta estreita que Jesus está falando, da qual Jesus está falando esta noite aqui. Ande pelo caminho estreito, pela porta estreita e apertada, usando as redes sociais, assistindo uma televisão, tendo uma esposa, hoje e amanhã se divorciando e casando com outra, sendo casada com o marido hoje, amanhã se divorciar e casar com outro. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Na porta estreita não tem vaidade. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Por que, irmão lindo, não tem vaidade? Porque a porta estreita, ela leva exatamente para o céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E o salmista Davi dizia, aleluia, no Salmo 24, versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu lugar santo? Mas quando ele fala sobre o monte do Senhor e, aleluia, o lugar santo do Senhor, ele não está falando da terra, ele está se referindo ao céu, aleluia. E no versículo 4 do mesmo Salmo, ele diz que aquele que subirá ao monte do Senhor e aquele que estará no seu lugar santo, aleluia, é exatamente aquele que é limpo de mãos e puro de coração e não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, quem, aleluia, quer ir morar no céu com Deus, aleluia, é difícil uma pessoa, aleluia, querer ou dizer que não quer morar no céu, é difícil. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, porque se você sair daqui, ou aleluia, e perguntar para alguém ali fora, ou se nós, aleluia, perguntarmos aqui, aleluia, fazemos essa pergunta, com certeza que todos vão dizer que querem, aleluia, ir morar no céu. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o salmista dizia que é aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega, aleluia, a sua alma à vaidade. Aleluia. Os pecados do coração do crente, eles tiram o crente da porta estreita e apertada, do caminho largo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, porque antes de uma pessoa ela consumar o pecado, ou seja, praticar um ato pecaminoso, uma obra pecaminosa, ela já, aleluia, pensou no
com Deus. Não existe outra maneira, não existe outra forma. A tua calça não vai te salvar, a tua saia comprida não vai te salvar, a tua, aleluia, camisa, a tua roupa de manga comprida não vai te salvar, embora você tenha que cumprir a tua nudez, que santificar o teu corpo, aleluia, mas a santificação, ela tem, aleluia, que começar lá no íntimo do coração, aonde o ser humano não perscruta, aonde o ser humano não vai, não entra, não vê, aonde somente Deus penetra, olha, vê e sabe tudo o que se passa no coração do ser humano. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Então Jesus. o crente tem que se esforçar por ter as mãos limpas e o coração puro. É dessa maneira que ele vai entrar na porta estreita e apertada e no caminho estreito que levam, aleluia, para o céu. Glória. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que não, aleluia, entrega a sua alma à vaidade, irmão. Como é para me ter um coração puro? Aleluia. Os profetas, antes da vinda de Jesus, eles foram usados por Deus, que a igreja teria um novo coração, um espírito novo. Aleluia, isto é obra de quem? É obra do Espírito na vida do crente. Aleluia. Não tem como o crente guardar dentro do seu coração, obedecer os princípios de Deus, os mandamentos divinos, a não ser se o Espírito Santo, aleluia, renovar ele por dentro, aleluia, criar dentro dele um coração puro, um espírito novo, reto, uma mente nova, aleluia. Isso não é obra do ser humano, que o crente não consegue obter, aleluia, somente com seu próprio esforço, mas isso é obra do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Pedro, ele era apóstolo, ele seguia Jesus, seguia, mas ele ainda não caminhava pela porta estreita, ainda não tinha conseguido entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, aleluia, pela porta apertada, aleluia. Por quê? Porque ele ainda não tinha sido transformado interiormente diante de Deus. Ele ainda usava a espada, aleluia, ainda não tinha abandonado, aleluia, a espada ainda andava com a espada na bainha, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quando ele ia pescar, somente ele, com os companheiros dele, ele tirava a roupa, ficava nu, ainda estava no nudismo, aleluia, mas Jesus não se agradava de tal coisa, não se agradava de tal forma, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E, aleluia, quando as autoridades ou os perseguidores de Jesus foram prender Jesus lá no Getsemane, aleluia, glória a Deus, após isso ter acontecido, ele levou Jesus 3 vezes antes, aleluia, que o galo
Muitas vezes o crente não nega Jesus, pela aleluia, pelas palavras. Ele diz que eu sou crente, mas às vezes, aleluia, o crente, ele ainda está na aleluia, na vaidade. Como disse, aleluia, glória a Deus, o salmista Davi, aleluia, que quem vai morar no céu com Deus, ele não pode entregar a sua alma à vaidade. Ele ainda mente, ele ainda usa, ainda bola na mente dele uma mentirinha, aleluia, para se justificar. Mas aleluia, mas o salmista Davi dizia que aquele que irá morar no céu com Deus não jura enganosamente. Aleluia, glorificado seja o nome de Deus. Então, na porta estreita não pode haver vaidade. Na porta estreita não pode, não tem como haver mentira, entrar mentira. Na porta estreita, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando o salmista Davi, ele pecou o pecado do adultério dele, aleluia, antes dele adulterar, aleluia, glória a Deus, ele imaginou cometer aquele pecado, ele maquilou aquele pecado, aleluia, glória a Deus, e ele consumou o pecado dele, aleluia, e o pecado consumado, aleluia, ele gera morte, diz a palavra de Deus, aleluia, o pecado consumado, ele gera morte. Primeiro, ele gera morte espiritual, e se o crente não resolver a sua situação com Deus, aleluia, não buscar em Deus a solução para aquele pecado, aleluia, glória a Deus, esse pecado o pode levar à morte física também, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, porque o pecado faz Deus ficar irado, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, e Deus tirou muito com Davi por causa deste pecado, aleluia, mas aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, a atitude, aleluia, do ser humano, do crente diante do pecado, deve ser o arrependimento e a humilhação, aleluia, diante de Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque não existe outra coisa que possa tirar o pecado do ser humano, do crente, a não ser o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. E aí o salmista queria encobrir ou encobriu o pecado dele, mas Deus revelou para o profeta Natan que o salmista Davi tinha pecado, aleluia, um adultério e um homicídio, pecado grave diante de Deus, aleluia, aleluia. E o que o salmista foi fazer após Natan ter ido a ele e dito que ele havia pecado, aleluia, no Salmo 51, versículo 1, aleluia, ele disse para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia fala que o salmista, ele sentia a necessidade de ser renovado
elevado espiritualmente. O coração do salmista diante de Deus estava numa condição pecaminosa e abominável diante de Deus, ao ponto dele dizer para Deus, no versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Ele pedia que Deus fizesse essa obra na vida dele, porque só dessa maneira que ele teria condição para estar diante de Deus no caminho certo. E eu acredito, eu tenho certeza que só dessa maneira que o salmista Davi teria condição para voltar a entrar na porta estreita e apertada e no caminho estreito que leva para o céu. Porque até agora o salmista tinha saído da porta estreita e apertada, do caminho estreito, e estava caminhando exatamente no caminho da perdição. Aleluia! Aleluia! E ele disse para Deus, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O salmista entendia que não tinha como, aleluia, ele, aleluia, recebeu um novo coração, um espírito reto e um coração puro, a não ser pela obra do Espírito Santo na vida dele. E Jesus disse, no versículo 25 de Lucas, capítulo 13, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois. Aleluia. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aqui o pai de família próprio simboliza, aleluia, o próprio Deus, o próprio, aleluia, Cristo. A porta da graça um dia se fechará. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. E é exatamente isso, aleluia, que Jesus estava dizendo. Aleluia, que muitos, eles irão, aleluia, procurar entrar pela porta estreita e não vão poder. Aleluia, e chegará o dia que esta porta, ela se fechará. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E Jesus disse, aleluia, que quando o pai de família se levantar e fechar a porta e começar a estar de fora e a bater a porta, dizendo para o Senhor abrir a porta, o Senhor dirá, aleluia, que ele não sabe de onde são. Aleluia, o que é isso, irmão? Aleluia, Jesus não conheceu uma pessoa. Se nós falamos ainda agora que Jesus conhece o íntimo do coração, conhece por dentro tudo o que o ser humano pensa, o que o ser humano exatamente é por dentro. O que é porque Jesus falou, aleluia, glória a Deus, que este tal pai de família que simboliza o próprio Cristo, dizendo não conhecer tais pessoas, exatamente isso, porque não obedeciam à palavra de Jesus. São esses que não obedecem à palavra do Senhor Jesus. A obediência à palavra nos leva a conhecer a Deus e a sermos conhecidos por Ele ao mesmo tempo.
Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas o que é esse conhecimento? Aleluia, esse conhecimento vem da comunhão com, aleluia, do crente com Deus, que nos leva até contato. Aleluia, através da comunhão, nós temos contato, aleluia, com o próprio Deus. Aleluia, Isaías, ele era profeta, sim. Ele era crente naquela época, sim, ele era. Mas ele não conhecia a Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Ele profetizava e entregava a mensagem de Deus. Aleluia, glória a Deus, mas ele não tinha contato com Deus. É isso que é o problema. Aleluia. E no capítulo 6 de Isaías, depois de ter entregado revelações, aleluia, depois de ter entregado, aleluia, a mensagem de Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, a Bíblia diz que em Isaías capítulo 6, Isaías tem uma visão. No ano que morreu o rei Uzias, ele teve uma visão. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. E Isaías, ele tendo aquela visão, aleluia, de todos aqueles anjos, aleluia, voando, aleluia, glória a Deus, ali, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, diante do trono de Deus, aleluia, os serafins voando e adorando a Deus, aleluia. O que é que Isaías diz para Deus? Ele não diz, não clama assim: ah, Senhor, eu estou salvo, me leva para mim morar no céu contigo. Não. Ele diz para Deus: ai de mim, que vou perecer. Aleluia. Ai de mim, que vou perecer. Porque ele dizia, aleluia, porque ele era um homem de lábios impuros, pecava por palavras. As palavras que saíam dos lábios dele não agradavam a Deus. Aleluia. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então quer dizer, ele era profeta, ele era crente, mas contato com Deus ele não tinha ainda. Aleluia. Por quê? Porque ele não guardava a palavra, não guardava a língua, não guardava a boca. Tem crente que é crente, mas não guarda a língua, não guarda a boca. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Nós lemos ainda agora que aquele que vai habitar com Deus não julga enganosamente. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Será que não tem alguém aqui que precisa dizer para Deus, aleluia, que é, aleluia, algum crente de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios? Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Será que não tem alguém, aleluia, glória a Deus, que precisa, aleluia, que Deus toque nos lábios, purificando, aleluia, porque a Bíblia diz que voou um serafim com uma tenaz na mão, foi lá no altar de Deus, tirou, aleluia, com a tenaz uma brasa viva do altar de Deus, tocou nos lábios do profeta, aleluia, e disse para o profeta: eis que isto tocou os teus lábios, e agora os teus lábios foram purificados. Estou achando, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então tem coisa que tira o crente da presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. A porta estreita. Versículo 26 de Lucas. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas.
E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Aleluia. Quer dizer, estavam fora da porta estreita, praticando a iniquidade. E é isso, exatamente isso. Aleluia. Nós vivemos num mundo cheio de iniquidade, em que a iniquidade, ela se multiplica a cada dia. E a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E Jesus está falando aqui sobre a iniquidade. Aleluia. Isto aqui, o pai de família é o próprio Cristo, como eu já falei. E, aleluia, ele disse no versículo 27, ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Quer dizer, Aleluia. o crente tem que se esforçar para ter a obediência a Deus, que é entrar pela porta estreita, apertada e pelo caminho estreito, para que ele tenha contato com Deus, comunhão com Deus. Aleluia, a Bíblia diz no versículo 28, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia, cada crente ele tem que a cada dia, mesmo ele estando na porta estreita, ele tem que se esforçar para ele não se desviar da porta Aleluia. estreita. O salmista Davi não vigiou e acabou, aleluia, se desviando. Aleluia, o profeta Isaías, ele não vigiou e ele acabou pecando com os lábios. O apóstolo Pedro não vigiou e andava com a espada na bainha, para onde Jesus ia. Andava no nudismo, negou Jesus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então não tem outra maneira de não ser o crente buscando as misericórdias de Deus, como Davi buscou, buscando o Espírito Santo de Deus. Aleluia, como o apóstolo Pedro buscou, porque somente o Espírito Santo é que tem o poder de transformar o interior do povo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês já ouviram falar, né, sobre a nova criatura. Isso é obra do Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus pode fazer do homem uma nova criatura. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Já vamos parar. Aleluia, já está certo o relógio, pastor? Tá, já estão faltando 5 minutos para as 9 horas. Então nós vamos parar. Aleluia, eu agradeço aos irmãos que tiveram a paciência, né, de escutar. Aleluia, mas eu já agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, receba o pastor Adriano. Nós palmas de forte. Em nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém.